Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. É com muito prazer, com muita alegria que eu falo com você que está me assistindo todos os dias. Você está comigo, estamos juntos. Estamos nesta caminhada. Eu fico muito feliz por isso. E a mensagem que eu tenho é essa. Os artistas e os cantores estão sendo enganados por esses movimentos religiosos. É o tema da mensagem. Por que você disse isso, irmão Nilson? Bom, vamos lá, que você vai entender a minha colocação. Nos anos de 1955, eu perdi minha mãe. E logo veio uma família lá da Bahia e falou com meu pai que queria cuidar de nós. Nós éramos em 4. O senhor não tem mãe, o senhor não tem esposa, eu cuido dos seus filhos. Mas uma coisa eu quero dizer para o senhor. Nós somos crentes. Crente, naquele tempo, era tão discriminado, porque na época que iniciou, há 100 anos atrás, o Brasil acho que não dava 1%, 2% de crente no Brasil. E lá pelos anos 50, eu acredito que você conseguia lá uns 4, 5%. A coisa veio despencar mesmo, agora já, aproximando agora, já dos anos 90, ou do ano 2000 para cá, e a coisa pegou com bastante força. Mas, então, naquele tempo não se falava. E meu pai aceitou essa família, e essa família era crente. E meu pai ficou meio assim, porque não se falava em crente naquele tempo. Mas tinha na cidade de Barretos uma central e tinha uma outra vila lá, uma outra casinha lá, que eles faziam culto lá. Mas o grupo de pessoas era pequena, tudo cadeirinha, cadeira, tinha ali um violino, um violãozinho, e o pessoal cantava em harpa, o pastor que era presidente, vinha de bicicleta, ele chegava de bicicleta, encostava ali atrás da parede da igreja, participava, acabava, ele ia de bicicleta, o povo andava tudo a pé, ninguém tinha carro naquele tempo e tal. E esse movimento veio ganhando força. Força. Quando chegou no ano de 51, nasce a igreja, entra em São João da Boa Vista, a igreja do Evangelho Quadrangular, pelo missionário americano e por um missionário peruano, em 51. Em 56, entra o Brasil para Cristo, por Manuel de Melo. E foi ganhando, e foi indo, mas naquele tempo era repudiado. Se você chegasse numa empresa e você fosse protestante, fosse crente, você não era aceito naquela empresa, naquela fazenda. Você tinha que ser católico. Se você estudasse numa escola e você não fosse católico, você era repudiado, era criticado, era zombado. Você não podia falar que você era crente. Você tinha que disfarçar. E num bairro morava, se ele chamava João, ele levava o apelido de João Crente. Maria Crente. Sebastiana Crente. Quem mora naquela casa lá mora uma família de crente. Era assim, era discriminado os crentes dos anos 60, nos anos 70, foi ganhando força, até que eles conseguiram entrar no rádio. Porque o rádio naquele tempo, a televisão não era como hoje. A televisão naquele tempo estava começando nos anos 70. Eles conseguiram entrar no rádio. E do rádio foi ganhando força. A Marumbi, que é de Florianópolis, e lá de Curitiba, Matheus Diense, que era um deputado federal, montou essa emissora e fazia 24 horas por dia, eram os cultos, e aí foi ganhando força. Logo, em 62, surgiu ali Davi Miranda, com aquele movimento dele,
de curandeirismo, nas emissoras de rádio, e foi indo, e foi crescendo. E aí veio a Universal com um trabalho completamente diferente em 77, que não se falava em bispo, naquele tempo se falava só em missionário, 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 e surgiu o bispo. Aí o povo bispo Roberto Augusto, bispo Edir Macedo, e o trabalho foi ganhando nome, logo saiu a igreja Renascer, uma igreja moderna. O pastor pregava de bermuda, de bonezinho na cabeça, e aquela coisa, e atraindo muito jovem. E logo saiu o tal de Bola de Neve, que era um rapaz que gostava de daquelas pranchas, né? De ficar ali com aquelas pranchas e atuando no mar, pegando onda e tal, e foi trazendo. E logo começou o jogador, porque quem frequentava esses movimentos era um povinho. Era um povinho pobre, aquele povo necessitado, aquele povo da roça, aquele povo sem estudo. E o povo dizia assim: crente é para quem não tem estudo. Crente é para esse povo pobre, esse povo assim. Mas de repente começou jogador de bola. Quando o Kaká entrou na Renascer, ele ganhava naquele tempo, nos anos 80, ele ganhava 20 milhões. Aí que é 20 milhões de reais ele ganhava por ano. Ele dava 2 milhões para esse movimento chamado Renascer. A imprensa achava ruim. Falava, mas como você pode dar tanto dinheiro? Ele falava, não estou dando dinheiro para a igreja, estou dando para Deus. Burrice. Já entrou e ficou burro lá dentro. Porque todos que entram dentro desse lugar, em vez de ficar sábio, inteligente, fica burro. E começou a dar 2 milhões por ano. De repente, ele separa da mulher, não virou nada, acabou tudo em nada, sabe? Aí entra um, entra outro. Ah, mas jogador de bola, pode? Deus não é contra jogo? Não, mas é a profissão dele. Aí daqui a pouco começou a entrar algum ator de novela, começou a entrar algum cantor. Vanderlei Cardoso se tornou também um. Nelson Ned se tornou um, gravou vários discos aí de louvor. Aquela Miranda, Cláudia Miranda, parece que Cláudia Miranda também se tornou. Aí vem a Gretchen pelo meio, dizendo que também era. E veio também a Carla Pérez, e veio a tiazinha dizendo que também era, e virou moda. E aí foi entrando artista, aí vai, Silas Malafaia aparece no Raul Gil, e lá ele foi bem tratado, deu entrevista, recebeu salva de palma. Antes dele se apresentar, eles fizeram, como se diz, aquele preparo. Este homem escreveu vários livros, é escritor, ele já esteve em dezenas de países. Este é o homem que não sei o quê, este recebeu a salva de palma da plateia. Depois ele foi no Ratinho, da mesma forma, foi bem tratado. R.R. Soares foi no programa do Vivo Gordo, e lá ele foi bem tratado. Então a gente via que naquele tempo eles davam entrevista nessas grandes emissoras. E aí foi crescendo este movimento, cada dia mais, vários artistas deixando, muitas vezes, perdão, Antônio Ramos também se tornou crente. Aí agora, de repente, o que me surpreendeu é que Luciano, da dupla José de Camargo e Luciano, que iniciou com grande sucesso por volta, lá no fim dos anos 70, 93, 94, sucesso que rebentou, não só no Brasil, mas fora do Brasil, foi o maior sucesso, porque logo em seguida morreu João Paulo, e logo também morreu Leandro, e Zé de Camargo e Luciano então estourou. E agora, Luciano abandona e vira crente. Apareceu semana passada.
Vi ele cantando de paletó e gravata numa igreja de crente. Aí eu fiquei olhando, o mesmo ritmo, o mesmo jeito. Eu falei, gente, mas aonde vai a cabeça desse povo? Em vez de andar, tá andando igual caranguejo, andando para trás. Se ele tivesse entrado numa política, eu aplaudia ele. Pelo menos você está dentro da polícia, você vai ter uma boca. Mas você entrar no meio de crente, entrar no meio desses protestantes, esse povo mais enganador que existe na face da terra. Então esse povo está sendo enganado, que está achando que estão entrando. Entrar é fácil, mas sair é difícil. É tão fácil entrar, é bem tratado. Eu conheço pessoas aí que estão com processo na Universal, artistas que entraram e deram milhões e milhões de reais, e hoje eles querem o dinheiro deles de volta, porque acreditaram nas promessas deles. Você vai ter muito sucesso, você vai conseguir se patrocinar, muito patrocínio, você vai conseguir, não conseguiram nada. E agora as pessoas estão querendo requerer o dinheiro de volta. Eu vejo aí, as pessoas estão sendo enganadas por essas religiões, porque a religião hoje ela dominou a vida artística, dominou o esporte, a sociedade e dominou até mesmo a política. Você vê que até dentro do Supremo Tribunal Federal nós temos crentes lá dentro. Não foi colocado um pastor lá dentro? Então, em toda parte, dentro do Senado, do Congresso, em toda parte, nós estamos dando crente. Esse povo está em todo lugar, então eles conseguiram ganhar, então eles estão dominando. Eles vão dominando. Então nós que estamos aqui defendendo a verdade, nós que estamos com a graça, somos chamados de herege, somos chamados de desigrejado, falsos pregadores. Não houve esses pregadores da internet. Uma certa mulher perguntou para um bispo, bispo, o que é graça? Ele falou, graça é uma desgraça. Isso serve para nos atrapalhar. Porque eles não querem perder. Eles contam suas mentiras, como a gente ouviu aí a Universal, que eu não vou nem entrar nesse lado aí do que eu ouvi essa semana. Há um programa, se você quiser saber, existe um programa chamado Daniel Contijo, Ciência Cristã. Entra nesse programa que você vai ver bispo da Universal, da Mundial, pastor da Assembleia, ancião da congregação, da Testemunha de Jeová, até dos Mormons. Eu já vi ali. Eles vêm pessoalmente, dar entrevista neste programa, e você fica assistindo ao vivo. Eles falam como eles entraram, permaneceram, tudo que eles passaram lá dentro. E depois saíram, e até hoje, muitas vezes, é perseguido. Mas eles estão denunciando essas mentiras. Você olha a congregação que está no Brasil. É tão bonito. É lindo. Você passa na porta, aquela fachada bonita, você entra lá dentro, aquela coisa mais bonita. Mas ela falou assim, a mulher, fazia 4 gerações que ela estava lá dentro, disse que ele é uma podridão. É tudo podre a congregação que está no Brasil. Aí viu os Mormons. A mulher falou assim, o fundador dos Mormons era ladrão de cavalo. Já começa daí. O erro já começou que o que fundou a igreja dos Mormons era um ladrão. Roubava os cavalos, escondia os cavalos, depois ia lá na fazenda e falava assim, ó, Deus me revela onde estão os seus cavalos. Se você me dá tanto, eu vou mostrar onde estão os seus cavalos. Era ele mesmo que roubava e escondia. Ela dando entrevista para o Brasil inteiro ver. Então, irmão, esse movimento. E o que me chama a atenção é que o próprio Silvio Santos, eu vi na revista Veja, ele chegou a dar uma declaração que se ele fosse para a igreja protestante, que eu não chamo de evangelho, porque não existe, não tem como eu chamar esse movimento de evangelho. Porque evangelho significa boas notícias, boas novas. Como eu vou chamar um movimento desse de boas notícias, boas novas? É protestante porque protesta contra esta verdade.
é crente porque crê na mentira. Eles não creem nessa verdade, eles creem na mentira. Então é crente porque crê na mentira. E a palavra crente você encontra dentro da Bíblia. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Mas a palavra evangelho você não encontra dentro da Bíblia. Seja evangelho, vamos ser evangelho, você não encontra essa palavra. Isso começou agora de 2000 para cá, que eu comecei a ouvir essa palavra, evangelho. Eu sou evangélico. Você é evangélico não, você é um protestante. Você é um crentão, uma crentona, é isso que você é. E o próprio Silvio Santos deu uma declaração que se ele fosse um pastor, ele queria ser igual a Edir Macedo. Ele acreditava mais na velha aliança, no Velho Testamento, do que de Mateus, Marcos e Lucas à frente não acreditava. Ele acreditava no passado, sendo que passado é água passada, aquilo acabou. Aquilo não existe. Aquilo foi dado temporariamente, como diz o apóstolo São Paulo. Não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por sábado, por lua, que tudo isso é sombra. Colossenses 2, 16, 17. Mas o corpo é Cristo. Então, não se iluda com essas coisas, porque a própria palavra 1:17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Então ali não tinha verdade, era tudo uma mentira, era tudo condenação, é tudo uma maldição. A lei era maldição, porque Gálatas 3, 10 e 11 diz que a lei é maldição. Pronto, tá aqui, ó, tá aqui dentro, aqui, ó. Então, meu irmão, agora por fim, fiquei sabendo que até mesmo o Rodrigo Faro está também, que a mulher dele estava doente. Eles devem ter feito ali, certamente, fizeram uma reunião com ele e prometeram que vão curar a mulher dele e ele está acreditando nessas coisas. Porque os patrão são tudo... Quem é o patrão do Rodrigo Faro? Edir Macedo, é o dono da Record. Então, todos que ele puder. Cid Moreira abalou o Brasil. Um dos maiores repórteres que nós já tivemos no Brasil. E ele começou a gravar a Bíblia. E ele acreditava muito na lei de Moisés. Eu tive toda a coleção do Cid Moreira. Então você vê que essas coisas, como se diz, é apenas o quê? Uma maneira de induzir. E não só tá enganando pessoas pobres, pessoas quase sem estudo. Mas aí tem advogado, tem pessoas da alta, engenheiro, médico, promotor, juiz, deputado, governador, pessoas lá da alta está dentro dessas mentiras. Por quê? Porque o véu está posto sobre eles. E eles não conseguem enxergar a luz da verdade, que é Cristo. Porque um véu está posto. É Deus quem trabalha na mente do homem. Deus trabalhou na minha mente e me abriu a minha mente. A minha mente está aberta. A mente da minha esposa está aberta. Hoje eu não creio mais nada dessas coisas, porque desse livro aqui eu creio naquilo pela qual, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Eu vejo que as cartas do apóstolo Paulo é bem sincera. Ela serve para nós. Mas, olhando para esses movimentos, eu não vejo nada nesses movimentos a não ser mentira. Porque nem pregar evangelho. Eu não estou pregando evangelho. Eu estou orientando o povo a sair desses movimentos. Eu não sou pregador de evangelho. Eu apenas sou orientador. Eu estou orientando, não só eu, mas o nosso irmão da graça está orientando, alertando o povo a sair dessas mentiras. Porque lá em 12:9 de Hebreus, eu termino com isso, que lá diz assim: a ninguém mais ensinarei sobre mim. Você não deve ensinar nem seu filho, nem sua filha, nem o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior, todos me conhecerão. Então Deus falou, Deus proibiu. Não fala mais não, porque todos vocês me conhecerão, diz o Senhor. Agora, como diz que ele mandou sair aí pregando o evangelho? Então, meu irmão, se você gostou, é uma realidade.
tudo que eu disse, que hoje nós vemos homem, que esse tal de, é esse movimento, esse sistema religioso, chegou no mais alto tribunal federal e lá está. Está lá, então é difícil, mas a gente vai, para Deus todas as coisas são possíveis. Fique com esta palavra, compartilhe. Integrai a graça de Cristo. Divulga e compartilha. A graça de Cristo esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Muito obrigado. Bye, bye.